caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebumba de Bumba na História. No dia que se decide o encerramento das escolas, aqui está a vossa Bumba para ajudar todos os alunos que frequentam a disciplina de História A e História e Cultura das Artes do ensino secundário. Acreditamos que é uma boa ferramenta de trabalho e por isso continuamos aqui, não só para ajudar, para acompanhar, surpreender e, quem sabe, animar nestes tempos difíceis. Hoje, caro teleouvinte, vamos encerrar esse capítulo que temos vindo a desenvolver, que é a cultura do salão. E deixem-me que vos diga, terminamos em bom. Terminamos com o neoclassicismo em Portugal. Esperamos que gostem. Fique connosco. Telebumba no ar. Bumbemos juntos. A conjuntura política e económica difícil em Portugal na segunda metade do século XVIII e no início do século XIX dificultou a penetração tanto dos ideais iluministas e progressistas como da nova estética neoclássica. A partir do terremoto de 1755, que obrigou a um esforço nacional na reconstrução de Lisboa, e até meados do século XIX, o país viveu um período de crise política e económica, que pouco favoreceu o desenvolvimento cultural e artístico. As invasões francesas, a fuga da família real para o Brasil, o domínio económico inglês, há que lembrar o Tratado Comercial assinado em 1810, cujas contrapartidas militares permitiram a expulsão das tropas francesas, e a gradual perda do Brasil que levou a 1822 à sua independência, foram desagregando o antigo regime, que sofreu um derradeiro golpe com a Revolução Liberal de 1820 e a consequente implantação de uma monarquia constitucional. Entre contra-revoluções absolutistas e lutas entre fações liberais, o país mergulhou numa instabilidade crónica. Só ultrapassada com a regeneração frontista de 1851, fatores que inibiram de acompanhar a dinâmica do desenvolvimento tecnológico, económico e social do resto da Europa. No entanto, há que destacar que este período frontista foi determinante para o desenvolvimento das infraestruturas e das comunicações em Portugal, embora isso tenha tido custos económicos muitíssimo grandes e ainda assim o nível de desenvolvimento tenha ficado muito aquém daquilo que se verificava no resto da Europa. Então, os tímidos sinais do neoclassicismo manifestam-se na arquitetura através de duas vias de influência. A inglesa, de raiz neopaladiana, sentindo-se especialmente no Porto, onde se concentram os interesses comerciais britânicos. E a via italiana, apresentando-se sobretudo em Lisboa, através dos artistas e arquitetos italianos ali ativos, quer dos bolseiros nacionais que estagiavam predominantemente em Roma. Desde logo são os planos de Manuel da Maia, Eugênio dos Santos e Carlos Mardel para a reconstrução de Lisboa na designada Baixa Pombalina a evidenciar uma proximidade à estética neoclássica. O pragmatismo da operação por razões económicas e de emergência pública marcou as linhas gerais da intervenção ancorada no neoclassicismo, como a racionalidade, a sobriedade, a simetria, a repetição modular e a austeridade formal e tipológica.
Vejamos um pequeno vídeo que nos ajuda a perceber a importância e o impacto deste plano de reconstrução de Lisboa no seu tempo e ainda hoje. A cidade que o terremoto destruiu era uma intrincada rede de ruelas e becos, ruas tortas e estreitas, perdida ainda na sua confusão medieval. A nova Lisboa, pelo contrário, é concebida como um todo, planeada, organizada desde o subsolo ao desenho das fachadas. Deveria ser segura, porque essa era a grande preocupação de quem passara por uma tragédia como o terremoto, mas refletir também os novos tempos. A cidade nova começou a ser pensada ainda se sentiam as derradeiras réplicas do sismo. 3 militares receberam a incumbência de dirigir a tarefa, além de Carlos Mardel, arquiteto dos Passos Reais, Manuel da Maia, o engenheiro-mor do Reino, que numa primeira fase defendia outra localização para a reconstrução da cidade, e Eugênio dos Santos, o mais jovem dos 3, arquiteto do Senado da Câmara de Lisboa. Em 1758 já os planos estavam em execução. Ruas retas, largas, os prédios de fachadas sóbrias, sistemas de esgotos no subsolo. No resto do chão funcionariam as lojas e comércios, os andares seriam alugados para moradia. Um grande exército de soldados em formatura alinhados em batalhões atrás do seu comandante, Dom José I. Quase uma cidade militar. A reconstrução pombalina, pensada em papel pelos engenheiros responsáveis pela obra e com o aval de Dom José, diga-se Sebastião José de Carvalho e Melo. Para a concretização rápida destes planos, tomaram-se medidas de exceção consideradas totalmente inovadoras para a época. Foram criados estaleiros de obras e oficinas aptas a fornecer elementos pré-fabricados. As indicações tinham de ser fielmente executadas dentro das diretivas da reconstrução, sob pena de multa. Só às igrejas se permitiram algumas inovações nas fachadas. De resto, os prédios são uma repetição simétrica, sem elementos dissonantes. Mesmo os palácios obedeceriam às mesmas regras de uma quase modéstia, distinguindo-se não pelo seu tamanho, mas pelo número de janelas. Para montar todo este projeto foi necessário também fazer uma profunda reorganização da propriedade. Diz-se que o Marquês de Pombal passava as noites na sua tenda a rever os papéis dos engenheiros e a arquitetar formas de apressar a obra. Esta entrada discreta mantém bem conservados alguns dos elementos utilizados na decoração das casas pombalinas. Azulejos no revestimento dos lambris. Mas no miolo das casas é que se encontra a arma secreta anti-sismo. Uma estrutura maleável, bastante elástica, obtida graças a um conjunto de peças de madeira. É a famosa gaiola pombalina. A técnica era tão inovadora que um estrangeiro espantava-se com o método de construção dos portugueses. O primeiro a chegar é o carpinteiro. Quando a gaiola do edifício está pronta, é que se chamam os pedreiros. Sabe-se pouco sobre a gênese da gaiola pombalina. Há quem considere que se trata de uma ideia inspirada nas estruturas de madeira usadas na construção naval. A sua utilização não parece ter sido alvo de instruções escritas por parte dos engenheiros da reconstrução. Especialistas nestas matérias consideram que esta foi uma das inovações mais marcantes e mais avançadas da reconstrução pombalina. Concebida para resistir aos sismos, a gaiola tem cumprido essa obrigação nestes últimos 2 séculos e meio, embora não se tenha registado qualquer abalo semelhante ao de 1755. Em obras efetuadas em prédios pombalinos,
as estruturas de madeira em carvalho ou azinho são muitas vezes postas a descoberto. Desprovidos da alvenaria, estes esqueletos de madeira quase parecem simples elementos decorativos. Mas não são. Só não se sabe se o sistema ainda é eficaz. Porém, o gosto clássico foi introduzido em Lisboa principalmente pelos traços de José da Costa e Silva, um arquiteto com formação romana que projetou o Teatro de São Carlos, uma das suas obras mais significativas, inspirada num teatro homónimo em Nápoles e na fachada do Scala de Milão. Entre outros trabalhos, Costa e Silva concebeu o Palácio da Ajuda com o italiano Francisco Xavier Fabri. Iniciado por Manuel Caetano de Sousa em 1755, ainda ligado à estética barroca, o projeto definitivo da nova residência real da Ajuda obedeceu a uma linguagem mais atualizada com o neoclassicismo. Esta obra era destinada à residência real, que, pelo seu significado e dimensão, se devia converter num emblema do neoclassicismo nacional. Vejamos o que está na origem da criação deste Palácio Real. O visitante a Lisboa, que suba com persistência o caminho aparentemente interminável da Calçada da Ajuda, terá como objetivo a visão de um palácio sumptuoso, descrito em guias ou através de um conselho amigo, como um dos mais belos de Portugal. E quem vença por fim a colina e repouse frente à sua fachada principal, não verá as suas expectativas defraudadas. Não será preciso conhecer a fundo todo o património arquitetónico português para perceber que estamos perante uma das mais imponentes construções do país. Uma obra grandiosa, à altura de um reino que se quis eterno e que, ironicamente, acabou por conservar na sua fachada inacabada o reflexo de uma das épocas mais fraturantes da história de Portugal. A escolha deste lugar altaneiro, dominando pacificamente todo o estuário do Tejo e a cidade que até ele se estende, tem, aliás, origem num dos eventos mais transformadores não só de Portugal, mas também de todo o continente europeu. Na manhã do dia 1 de novembro de 1755, a família real encontrava-se em Belém a pedido das princesas que desejavam passar o feriado fora da cidade. Apesar da violência do terremoto que se seguiu, e ao contrário da devastação da baixa da cidade, a zona foi relativamente poupada. E depois de ter aí passado a viver num enorme complexo de tendas, o rei decidiu erguer no local um novo palácio real, a Real Barraca da Ajuda. Concluído em 1760 e construído em alvenaria e madeira, passou a albergar a família real durante mais de 3 décadas, até ser obliterado num incêndio que fez desaparecer o seu sumptuoso recheio em 1794. Manuel Caetano de Sousa era então arquiteto das obras públicas e foi incumbido de projetar no mesmo local um novo palácio de pedra e cal, respeitando as tendências arquitetónicas do barroco. Com esse intuito, lançou-se a primeira pedra em 1795. No entanto, as obras de construção foram interrompidas em 1801 para adaptar a sua estética à nova corrente neoclássica. Com esta mudança surgiu o projeto de um palácio grandioso, concebido para se tornar nada menos que o maior palácio da Europa. A construção reiniciou-se no ano seguinte. Esses eram, no entanto, tempos em que os sonhos de grandeza eram porventura desproporcionais à crua realidade terrena. Soubessem os portugueses as vicissitudes que o século XIX lhes reservava e talvez também a ambição tivesse sido refriada. Esta deslocalização acabou por privilegiar os projetos nessa província ultramarina, pagos com o precioso ouro que daí se retirava
e que deixou de afluir como era habitual para o território continental. Apesar disso, as obras prosseguiram. Em 1821, a corte regressa e, após a morte de Dom João VI, a infanta regente Dona Isabel Maria, duas das suas irmãs e a tia-avó Dona Maria Francisca Benedita escolhem as instalações da ajuda para sua residência. Em fevereiro de 1828, o rei Dom Miguel elege também a ajuda para morar e é um grande impulsionador das suas obras. Com esse objetivo, instala-se 6 meses depois no Palácio das Necessidades e acaba por não voltar. No entanto, esses eram tempos de guerra civil, derivada do problema de sucessão que se seguiu à morte de Dom João VI. Em 1833, a construção parou por completo. É apenas com a subida ao trono de Dom Luís I que o paço se afirma finalmente ao ser escolhido como residência oficial da corte, ensombrado que estava ao Palácio das Necessidades, por aí morrer de febre tifoide o seu irmão Dom Pedro V. Assim, foram feitas obras essenciais no palácio inacabado para acolher o novo monarca. Em 1862, Dom Luís casa com Dona Maria Pia, princesa de Saboia. É com ela que se iniciam alterações profundas na decoração, tendo como responsável técnico o arquiteto Joaquim Posidónio Narciso da. Para além de orientar intervenções em palacetes urbanos para a classe burguesa, o novo estilo ficou registado em 2 obras oficiais de grande sentido para o regime liberal. O Teatro Nacional Dona Maria II foi uma dessas obras. Para a traça do Teatro Nacional foi escolhido um arquiteto italiano, Fortunato Lodi, o que viria a caracterizar a tendência clássica seguida na composição da obra, neste caso de inspiração romana. A coroar o frontão encontra-se a estátua de Gil Vicente, fundador do teatro português. A par do Teatro Dona Maria II, a Assembleia da República é outra dessas obras de grande sentido para o regime liberal. O espaço que foi um mosteiro e que se tornou um parlamento, da autoria de Miguel Ventura Terra. Vejamos um pouco da evolução histórica deste edifício. Sabia que o Palácio de São Bento começou por ser um mosteiro? Os monges da Ordem de São Bento viajaram de Itália para Portugal e numa aldeia perto de Braga, chamada Tibães, construíram um mosteiro que viria a ser a sua casa-mãe, o Mosteiro de São Martinho de Tibães. No século XVI, os monges decidiram aproximar-se da corte e da capital e dirigiram-se para os arredores de Lisboa. Arredores de Lisboa porque antigamente toda a área da Estrela e de São Bento ainda não era cidade, mas sim campo. Campo amplo, com casas pequenas e modestas, um lugar de hortas. Depois de um primeiro mosteiro, construído no alto da colina na Estrela, os monges adquiriram a Quinta da Saúde e em 1598 teve início a construção do Mosteiro de São Bento da Saúde. O arquiteto Baltasar Álvares projetou um edifício de grandes dimensões que viria a sofrer várias adaptações. Este projeto previa a construção de 4 claustros. No entanto, só 2 viriam a ser construídos e um terceiro não chegaria a ser terminado. Após a Revolução Liberal de 1820, foi eleita a primeira Assembleia Constituinte, que reuniu no Palácio das Necessidades. Em 1822, foi aprovada a primeira Constituição Portuguesa, que instituiu a Câmara dos Deputados, representantes do povo. Com a Carta Constitucional de 1826, os poderes ficaram redistribuídos. Foram criadas 2 câmaras, a dos deputados, representantes do povo, e a dos dignos pares do reino, representantes do clero e da nobreza. Foi necessário encontrar um edifício onde deputados e pares do reino pudessem reunir em simultâneo e com condições. Assim, em 1833, o mosteiro foi o local escolhido para acolher o Palácio das Cortes, o nome do Parlamento na época.
No final do século XIX, um incêndio destruiu a Sala das Sessões. Ventura Terra foi escolhido para reconstruir a sala. O arquiteto não só projetou a Sala das Sessões, como foi o responsável pela maior remodelação arquitetónica no edifício, no interior e nas fachadas, passando a ter a imponência adequada a este órgão de soberania, o Parlamento. Quer uma, quer outra obra, obedecem a uma rigorosa estrutura neoclássica, ostentando um traçado de enorme racionalismo e clareza formal, fundando numa linguagem racional, sóbria, simétrica e austera. No Porto foi determinante a influência da comunidade britânica, ali radicada e ligada sobretudo ao comércio do vinho do Porto. Os primeiros edifícios de espírito neoclássico não só nasceram de arquitetos ingleses, como evidenciaram características neopaladianas comuns. É o caso do Hospital de Santo António de John Carr e da feitoria inglesa de John Whitehead, ele próprio cônsul britânico no Porto. John Whitehead, apesar de cônsul britânico, desempenhou um importante papel no desenvolvimento económico e na renovação arquitetónica da cidade, assinando ele próprio o edifício da feitoria inglesa de inspiração neopaladiana. Outras referências neoclássicas foram assinadas por Joaquim da Costa Lima, em obras de grande significado urbano que conjugam a sobriedade com a harmonia formal. É o caso do Palácio dos Carrancas, edifício onde se encontra atualmente o Museu Soares dos Reis e que é um dos melhores exemplos da correta aplicação do neopaladiismo inglês por Costa e Lima. E também o Palácio da Bolsa, onde o arquiteto desenvolve um rigoroso discurso neoclássico como explícita recorrência à linguagem neopaladiana inglesa. Mas foi Carlos Amarante, um autodidata de formação, que fixou um dos percursos mais interessantes do neoclassicismo no norte do país. Em Braga, Amarante assinou o restauro da igreja de Nossa Senhora do Pópulo, naquela que é a primeira encomenda de vulto atribuída a Amarante. O arquiteto do neoclassicismo nortenho desenvolve um desenho de acentuada expressão clássica, portal central, articulação da ordem jónica-dórica, traçado sóbrio e despojamento ornamental. Sem dúvida, uma obra com uma intervenção extremamente equilibrada, cuja qualidade lhe conferiu reconhecimento para diversas encomendas, entre as quais salientamos a Igreja da Ordem Terceira da Trindade no Porto, onde voltou a expor o essencial do seu programa num notável exercício de linguagem clássica. Quanto à pintura e à escultura, ambas acusaram inspiração predominantemente romana, sobretudo devido à conjugação de vários fatores. Era de Roma que vinham os tratados clássicos. Eram italianos alguns dos mestres estrangeiros em atividade no país. E ainda era para a capital italiana que convergiam os bolseiros portugueses.
De modo que, seguindo a tradição neoclássica ensinada nas academias de belas artes, entretanto criadas, em Lisboa e no Porto em 1836, foram frequentes as temáticas alegóricas, mitológicas e históricas, tal como o retrato. Apesar da relativa pobreza da produção pictórica neste período, a maior parte das encomendas não passou de intervenções ornamentais nos palácios régios. Devemos destacar dois nomes que aproximaram a pintura portuguesa dos padrões estéticos europeus: Vieira Portuense e Domingos António Sequeira. Ambos foram bolseiros em Itália, vindo desse modo a assimilar corretamente a cultura clássica e a ser dois dos melhores intérpretes desta linguagem em Portugal. Nomeados pintores da corte, estes dois artistas viriam a ter um relacionamento difícil entre si. Homem viajado e de vasta cultura artística adquirida ao longo de diversas estadas por toda a Europa, por exemplo, Inglaterra, Alemanha e Itália, Vieira Portuense implementou uma decisiva renovação da pintura portuguesa. Nesta obra, em que aborda uma temática relativa à história de Portugal, consegue uma equilibrada composição de índole clássica, porventura de influência inglesa. Já Domingos Sequeira, numa obra cuja riqueza lumínica e cromática chegou a ser comparada com Goya, evidenciou qualidades que lhe permitiram, por exemplo, expor dois quadros em Paris: A Fuga para o Egito e Morte de Camões, ao lado de Lacroix, Géricault e Gros, no célebre Salão de 1824, onde neoclássicos se confrontaram com românticos. Este retrato da família, com as figuras claramente recortadas no espaço, exprime as suas reconhecidas capacidades na arte do retrato. Claro que, quando falamos de Domingos António Sequeira, não podemos não deixar de falar desta adoração dos magos, pelo facto da sua aquisição ter mobilizado Portugal num movimento que ficou conhecido como Vamos pôr o Sequeira no lugar certo. Relembremos essa campanha impulsionada pelo ex-diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o Dr. António Filipe Pimentel. Desde 2011 que o Museu Nacional de Arte Antiga tinha um problema. Um problema de 600 mil euros, para ser mais exato. Há mais de 4 anos que o diretor do museu tentava angariar o valor para adquirir a Adoração dos Magos, a obra-prima do famoso pintor português Domingos Sequeira, que até então pertencia a um colecionador privado e que corria o risco de ser vendida e abandonar Portugal. Foi então que, em outubro de 2015, o Museu Nacional de Arte Antiga, com a ajuda do Jornal Público e de um conjunto de parceiros, decidiu lançar um apelo mobilizador. Vamos pôr o Sequeira no lugar certo. Uma ideia que consistia em dividir o quadro em 10 milhões de pequenos pedaços e convidar cada um dos 10 milhões de portugueses a comprar a sua parte da Adoração dos Magos. Tudo isto foi feito virtualmente. Cada pedaço equivalia a 1 pixel e cada pixel custava apenas 6 cêntimos. Rapidamente, a ideia de nos transformarmos num patrocinador de pixels tomou conta do país. O assunto foi notícia nos jornais, nos telejornais e nas redes sociais. Celebridades da televisão, da cultura, das artes e de diversas áreas, empresas e cidadãos comuns aceitaram ser patrocinadores do quadro. Muitos foram os movimentos espontâneos de apoio à ideia, criados para tentar ajudar a reunir a verba. Até o próprio Presidente da República contribuiu para a campanha. Pixel a pixel, com a participação de milhares de patrocinadores diferentes, conseguimos atingir o valor necessário, ultrapassando inclusive o montante solicitado em mais de 25%. Conseguiram-se mais de 745 mil euros. Cerca de 6 meses depois do início da campanha, celebrou-se o feito alcançado com uma festa na Noite dos Museus,
E a adoração dos magos foi finalmente para o lugar certo, a parede do Museu Nacional de Arte Antiga, onde já pode ser apreciado por toda a gente, incluindo todos os portugueses que se envolveram com a causa e que o ajudaram a lá chegar. Se estiver interessado em saber um pouco mais sobre esta obra extraordinária e que pode ser vista em tempo de desconfinamento no Museu Nacional de Arte Antiga, aconselhamos que visualize o programa Visita Guiada, cujo link está embaixo desta imagem. Na escultura, distinguiram-se Joaquim Machado de Castro e João José de Aguiar, cuja imagem não dispomos. Pertencendo a gerações diferentes, Machado de Castro emergiu na escola de Mafra, ainda segundo a estética barroca, aderindo ao novo estilo no projeto escultórico da Ajuda que dirigiu a partir de 1802. Já Aguiar teve uma formação romana, obtendo lições de António Canova e assinou algumas das obras mais importantes deste período, vindo mesmo a trabalhar lado a lado com o mestre Machado de Castro no Palácio da Ajuda. A informação e a experiência sobre a estatuária clássica recolhida em Roma ficaram registadas em obras como A Generosidade, que consta do Palácio Real da Ajuda e que é da autoria de Machado de Castro, ou esta Consideração de João José de Aguiar, que também pode ser vista no grupo estatuário do Palácio da Ajuda. E assim, caro ouvinte, chegamos ao final de mais uma emissão Telebumba e finalmente concluímos esse tema da cultura do salão. Informamos que na próxima emissão passaremos a falar da cultura da GAR, não é da GAR do Oriente, é de outras gares que nasceram na Europa, nomeadamente em Paris de France. Até lá, cartela ouvinte, veja, reveja as nossas emissões nesse que é um canal maravilhoso, extraordinário do YouTuber, e também não se esqueça de mandar fazer uma t-shirt ou uma sweatshirt com estas insígnias, hashtag Eu aprendi com a Bumba. E se não aprendeu, olha, azar, aprendesse. Posto isto, nada mais havendo a tratar, vamos por encerrado este momento lúdico, esperando poder contar consigo na próxima emissão, que não sabemos quando é. Até lá, cartela ouvinte, fique bem, proteja-se, mantenha-se confinado e olhe, e também vá doseando as séries da Netflix, que senão nem uma coisa nem outra. Posto isto, Telebumba no ar, já sabemos, bombemos juntos.